Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a injeção de epóxi nas fissuras do concreto, tá? Então veja, antes da gente começar a falar sobre injeção de epóxi, é interessante a gente fazer algumas considerações iniciais. A grande maioria das fissuras das estruturas de concreto é formada devido à retração do concreto durante o ciclo de cura. E 2, existem também as fissuras das estruturas de concreto promovidas por recalques diferenciais, esforços acima do previsto, estruturas com capacidade de carga abaixo do esperado, enchentes, terremotos, acidentes artificiais como colisões e etc. Então você vê que nós temos dois tipos, né? Ou nós temos o tipo que vem da retração ou de algum esforço estrutural que superou a resistência da estrutura, quer seja o problema de carga mais, quer seja um acidente, quer seja o que for. Agora, esses aqui normalmente não são fissuras estruturais, tá? E esses são fissuras estruturais. Então, o que a gente diz? Para o segundo tipo de fissura, existe a necessidade de uma avaliação técnica maior, mais criteriosa, através do profissional qualificado que possa detalhar melhor a solução do problema. Então, você veja o seguinte, se você tem um problema estrutural, não é simplesmente você ir ali na esquina comprar um epóxi. Você tem que entender aquele problema estrutural, porque não adianta você colmatar uma fissura, você remonolitizar a estrutura, se continuar a causa que está promovendo essa fissura. Então nós vamos colocar um epóxi, vamos supor que tem uma resistência muito maior do que o concreto, vai fissurar do lado. Então é sempre interessante, quando a gente tem uma fissura que a gente não saiba se é estrutural ou não, consultar uma pessoa qualificada para que a gente possa resolver o problema e não apenas fazer um tratamento paliativo, porque vai ser mais caro. Você vai tratar e depois vai ter que tratar novamente, ok? Aí a pergunta que vem é o seguinte: qual o produto apropriado para tratar as fissuras? Daqui, nós vamos falar dos dois mais utilizados, que é a resina epóxica e a de poliuretano, tá? Então vamos ver. Características das resinas, epóxi, poliuretano. O epóxi restaura a integridade da estrutura, né? Ele tem um alto modo de elasticidade. Claro que o epóxi que você vai utilizar vai depender das características do seu concreto, das características da sua fissura, qual vai ser a viscosidade desse epóxi, qual vai ser a resistência, tudo isso, claro, depende do problema que você tem na sua estrutura. Já o poliuretano não restaura a integridade da estrutura, salvo o poliuretano estrutural, né? Já tem poliuretano estrutural que a gente pode utilizar, que ele não tem problema com a umidade, tá? Preenche as fissuras, preenche a fissura. Impermeabiliza a fissura, impermeabiliza a fissura. Aqui é o seguinte, aqui é fissura seca, né? Ou seja, você tem uma fissura que ela vaza, mas ela está seca no momento que você injeta. Claro que já existe também epóxi resistente à umidade. Agora, claro, a umidade sem pressão, né? E já aqui você fissura com umidade, com pressão ou sem pressão, né? Porque nós temos o poliuretano hidroexpansivo, que você sabe que ele comata aquela fissura quando injeta e depois você injeta o gel, mas isso é assunto para outra aula. Preenchimento rígido, preenchimento flexível. Não expande durante a aplicação, expande durante a aplicação. Normalmente injetado com baixa pressão, de 0,15 a 1,5 MPa e alta pressão de 6, mínimo de 6 MPa. Então você percebe que a injeção de poliuretano e a injeção de epóxi tem suas características principais. Então, muitas vezes a gente depara nesse problema e a gente fica, o que é que vai usar? Então, como sempre eu falo, sim, aqui são fissuras estruturais e não estruturais, aqui fissuras estruturais. Estruturais e não estruturais e fissuras não estruturais, né? Porque ele é flexível, né? Tem um baixo modo de elasticidade, muito baixo modo de elasticidade, tá? Então você veja, como sempre eu falo, o importante é o quê? Consultar o fabricante das resinas. Você não precisa consultar um só, consulta dois de qualidade, que tenha resinas de qualidade, para que você possa realmente fazer um excelente tratamento, tá? Então vamos lá. Bicos para injeção de resinas de baixa pressão. Então tem, pelo amor de Deus, não use mais essas mangueirinhas de cristal, não tem mais sentido. Nós temos que entender que engenharia é tecnologia. Não adianta você economizar bico colocando essas mangueirinhas de cristais para fazer injeção de epóxi na sua estrutura. O bico já existe exatamente para isso, para que a gente coloque tecnologia nos nossos tratamentos, tá? Então nós temos bico de plástico, metálico, bicos tipo seringa, do tipo que a gente coloca, ele vai entrando paulatinamente na fissura, tá? Então, agora, o que ele tem em comum? Você vai colar ele na estrutura. Então, quando você cola o bico, é você passar um prego para quê? Para ter a certeza que vai ter a passagem do líquido do epóxi quando você injetar. Aí depois você vai colocar o bico e manda bala, tá? Então, vamos ver aqui como é que é o sistema de aplicação. Então, você tem baixas pressões. Nós temos uma pistola de cartucho único, né? Então ele vai injetar, ou cartucho duplo, que pode, agora o cartucho duplo, ele tem um misturador do bico, então você tá o A e o B, quando você vai aplicando, ele vai com a quantidade, às vezes você tem o A menor do que o B, então você tem os cartuchos diferenciados, que você vai aplicando e ele vai se misturando no bico e vai entrando lá na fissura, tá?
Pode ser pneumático também simples ou pneumático duplo. Aí vai depender do que você vai querer gastar para utilizar, né? Você é um aplicador, vale a pena ter uma pneumática que tem o quê? Ela tem uma precisão maior. Você regula ela e você vai jogando a resina conforme a necessidade. E já o outro você vai pistolando, né? Então vamos ver. Tem aqui, você tem o concreto, imagine que aqui você está um corte, então você tem uma fissura aqui, então você faz a limpeza, né? Pega uma lixadeira, vai lá e faz a limpeza, e vai colando os bicos, tá? E depois, o que é que você faz? Você colmata a fissura, né? O epóxi vai precisar colmatar a fissura. E quando você vai injetar neste bico, você retira a cabeça desse bico para poder ficar livre, coloca o aplicador e sai injetando o epóxi. Então o que ele vai fazer? Ele vai percorrer até chegar no bico superior e vazar. Quando ele vazar, você para, você tampona esse, bota o bico nesse, tira o desse e vai para cá e aplica. Depois você bota o bico nesse, tira o bico desse, vai para lá e aplica. Então você vai o quê? Você vai tendo a certeza que você vai colmatando essa fissura. Ou seja, você sempre vai de baixo para cima, né? Você aproveita a gravidade, né? Então você vai, o material epóxi, ele vai descer, depois ele vai subir para o bico superior, depois você tampona para o outro, e assim, paulatinamente. Então vou mostrar aqui na prática como é, né? Então você vai lá, faz a limpeza, né? Você dá uma lixada nessa fissura, para quê? Você vai depender de uma boa aderência dos bicos no concreto, como também do fechamento da fissura, né? Passa epóxi no bico e coloca na fissura. Então você vai aqui, ó, vai colocando nos bicos, depois você vai colmatar a fissura. Claro, tudo isso você vai esperar o quê? O tempo de cura, né? Você colou o bico, você vai lá, conversa com o fabricante, né? Ele vai lhe dizer qual é o tempo o pot life e qual é o tempo que você vai ter que esperar para poder você ter a resistência para colocar, injetar a resina epóxi. E depois você vai lá fazendo a injeção. Você fez a injeção conforme falou, de baixo para cima, sempre do mais baixo para o mais alto, você vai colocando na fissura e depois o quê? Depois você arranca aquele epóxi que você fez, quebra os bicos, retira os bicos e dá uma lixada para ficar uma aparência mais agradável. Opa, volta. Então você vê que é muito simples. Agora, o que é o mais importante? O mais importante é a gente utilizar a técnica correta de injetar de baixo para cima, se for num ponto no chão, a gente sair injetando e também do mesmo jeito sair abrindo os bicos, né? E também a gente ter a certeza de usar o equipamento apropriado e também a resina epóxica apropriada. Então veja que muitas vezes a gente quer se alvoroçar a tratar uma fissura e não tem o devido cuidado de procurar o melhor epóxi e o melhor sistema de aplicação. Então, cada vez mais a gente entende que tudo na engenharia não adianta aquela afobação para resolver. O importante é a gente ter um projeto de recuperação, um projeto de tratamento, a gente entender o que precisa, conversar com o fabricante do material para que a gente utilize da melhor forma possível, até a limpeza, como é melhor o número da lixa para lixar o concreto e tudo mais, para que a gente tenha realmente um tratamento de uma fissura de concreto com injeção de resina epóxica com engenharia. E na próxima aula, nós vamos falar sobre a injeção de poliuretano. Como é o sistema de poliuretano? A gente também utiliza essas bombinhas manuais, como é que a gente faz? Aguardo você lá, forte abraço.